Olá, hoje o Fator Político BR entrevista o deputado federal Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, e a gente já começa esse bate-papo. Deputado, como que o senhor avalia? A gente já está no mês de novembro. Qual a sua análise em relação ao governo Lula, né, neste primeiro ano de Lula 3? Bom, primeiramente eu quero agradecer a você, Berenice, a todos os amigos do Fator Político. Sei que está um tempo já querendo fazer essa entrevista, mas a correria aqui está tão grande exatamente por conta desse desgoverno. O desgoverno Lula é um desgoverno que prometeu muita coisa na campanha, fizeram muitas promessas, muitos ataques, contaram muitas mentiras sobre orçamento secreto, sobre questões envolvendo o Centrão, e hoje você percebe que eles estão fazendo tudo aquilo que eles nos acusavam e não cumpriram nenhuma das suas promessas. E acho que a única promessa que eles realmente, de fato, sinalizaram, né, que iriam fazer e de fato vem cumprindo muito, é aumentar os gastos públicos. Aumentando muito o gasto da máquina pública, e isso tem, obviamente, né, tem que ter dinheiro para fazer esses gastos, para pagar isso, e tem feito isso através do saque, do assalto que tem feito à população com tantos aumentos de impostos. As pessoas às vezes nos perguntam, deputado, mas vocês são maioria, onde está a maior oposição que iria existir? Nós seríamos realmente a maior oposição se o presidente Bolsonaro tivesse sido eleito. Mas, infelizmente, são poucos os deputados que, de fato, são, eu não digo nem ideológicos, mas têm princípios, têm convicções muito sólidas, tanto com seus eleitores e consigo mesmo. Muita gente que se elegeu com a bandeira do Bolsonaro, com a eleição do Lula, acabou indo para o outro lado. E o Lula, com todas aquelas questões que nos acusavam de orçamento secreto, de aparelhamento da máquina pública, ele vem comprando os deputados através disso. Comprando muita gente que, como eu disse, se elegeu às custas do presidente Bolsonaro. No início do nosso mandato, nós tínhamos aí uma oposição que era em torno de 120 a 130 deputados. E nós sabíamos que seria, porque nós já percebemos que muitos já tinham pulado do barco. E nós percebemos que ia ser muito difícil de conseguir fazer esse enfrentamento, até porque, além dessa questão espúria, desse conluio que ele vem construindo com o Centrão, há um STF também que o apoia em todas essas medidas, que dá todo o respaldo para que ele avance com as suas pautas. E nós, conforme foi iniciando o nosso mandato, foi transcorrendo o nosso mandato, nós fomos percebendo que essa oposição que era de 120 a 130, ela foi dando até uma enxugada, porque realmente eles vão comprando todo mundo. Nunca se gastou tanto, vocês percebem quantas notícias, quando tem um projeto importante para o governo, para a aprovação do governo, tem recorde de liberação de emendas. E você quer ver quem é realmente da base, quem é realmente oposição? Veja a votação e veja quanto cada um está recebendo de emendas. Eu, por exemplo, recebi, acredito que 4 milhões das minhas emendas impositivas, que é aquelas que todo deputado tem direito. E isso do ano passado. Tem deputados que já receberam para mais de 40, 50 milhões para poderem votar a favor dessas pautas. Mas nós percebemos o seguinte, que é um governo que ele é muito frágil. É um governo que fez muitas promessas e fez também promessas para aqueles que estavam aderindo à sua campanha, para que naturalmente eles os apoiassem. Inclusive espaços no governo e tudo mais. Sobretudo o Centrão. E com isso, eles têm uma base que também é basicamente ali do tamanho da oposição, uma base fiel. Só que eles têm uma base de conveniência, que é uma base muito frágil, que é o Centrão. O Centrão hoje que é o fiel da balança aqui na Câmara dos Deputados. Eles que têm a maior parte dos deputados e que ficam o tempo inteiro chantageando, querendo mais para poder aprovar as matérias. O governo não tinha aprovado, até metade do ano, quase nenhum projeto importante aqui. Ele estava governando à base de medidas provisórias. E todo tipo de projeto importante para o governo, mas terrível para a população,
como arcabouço fiscal, que aumentou o gasto público atrelando ao aumento da receita, proporcionando, criando condições do governo arrecadar mais do cidadão, e depois veio com a reforma tributária, que aí também instrumentalizou para fazer com que haja mais essa arrecadação. Tudo isso, todos esses projetos só foram possíveis a partir de concessão de emendas e de cargos de primeiro e segundo escalão, inclusive ministérios. Aí fica complicado mesmo. Bom, um outro assunto que diz respeito justamente ao seu estado, ao Rio de Janeiro, a gente sabe que recentemente o presidente Lula decretou GLO em portos e aeroportos, tanto no Rio quanto também em São Paulo. O senhor que conhece a realidade do Rio de Janeiro, por exemplo, acredita que essas medidas são efetivas? Como é que fica a questão das favelas? Não, é uma GLO de mentira. Comunidades, perdão. Essa é uma GLO de mentira. Colocar o exército para ficar nas fronteiras, aeroportos, isso daí é tudo para inglês ver. Ele mesmo disse que ele não queria o exército enfrentando as pessoas nas favelas, os criminosos nas favelas. É porque até mesmo ele não quer ter nenhum tipo de desavença com seus aliados. Se ele realmente quisesse fazer algo que pudesse ter algum efeito prático, efetivo no combate à criminalidade, ele faria com que tanto as polícias, Polícia Federal, quanto o Exército pudesse, de fato, subir nas favelas para buscar esses criminosos. Hoje nós temos o crime organizado muito bem estruturado nas favelas do Rio de Janeiro, graças ao pensamento dele, que era o pensamento de Brizola, que foi o governador do estado do Rio de Janeiro. Brizola, ele é o grande responsável pelo esse estado caótico que nós vemos hoje no estado do Rio de Janeiro. Brizola, ele impedia o exército, as polícias de subirem nas favelas. E isso porque diziam que ele tinha parentes que tinham relações com o tráfico de drogas. E por que ele fazia isso, além de uma questão de ter as suas relações? Porque isso já está no DNA da esquerda. O PCC, o Comando Vermelho, todas essas facções, elas têm o DNA da esquerda. Elas surgiram no presídio de Ilha Grande. Como é que foi isso? O presídio de Ilha Grande era um presídio que foi montado para que tivessem lá os presos políticos e os presos comuns, os presos subversivos na época do regime militar e aqueles que eram sequestradores, traficantes, todos os tipos de criminosos que não eram políticos. Eles, em diversos momentos, eles estavam juntos. E os presos políticos ensinavam para os presos comuns sobre a ideologia marxista, ensinavam as táticas de guerrilha para aqueles presos. E foi lá no presídio de Ilha Grande que surgiu a Falange Vermelha. Falange Vermelha que vem do vermelho do comunismo. A Falange Vermelha, posteriormente, se transformou em Comando Vermelho. E depois o Brizola deu todo o caminho para que ela pudesse se estruturar, a Falange Vermelha se tornando Comando Vermelho, nas favelas. E aí saíram outros braços que se tornaram seus adversários, como o ADA, o Terceiro Comando e depois também o PCC já em São Paulo. Então, tudo isso que o Lula vem fazendo é só para inglês ver, porque nunca vai resolver o problema, de fato, da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, que na verdade é um problema do seu governo, mas é um problema também estrutural do nosso país, porque nós não podemos mais aceitar esse momento que nós estamos vivendo, que é fruto tanto de uma questão histórica, como eu já venho falando, de como o crime organizado se estruturou no nosso país, e aqui também eu falo especificamente do Rio de Janeiro, mas também de um judiciário garantista, de uma legislação muito branda, com muitos benefícios penais, que fazem com que o crime compense. Nós vamos somente conseguir mudar esse cenário quando conseguimos mudar tudo isso e tiver realmente um enfrentamento ao crime organizado. Pois é, e se houve essa doutrinação, né, como o senhor disse, há muitos anos atrás nas cadeias, a gente percebe que existe também uma doutrinação nas escolas. No final de semana, a prova do Enem, 3 questões pelo menos atacam diretamente o agronegócio, né? E
aqui no Congresso houve uma reação, né? Existe a possibilidade de convocação do ministro da Educação, não é isso? A ideia é que a oposição tente que essas questões sejam canceladas. Exatamente, né? Essas questões em específico, elas atacavam o agronegócio, o capitalismo, mas havia, obviamente, estava tudo entranhado na prova, todas as outras questões que nós já conhecemos muito bem, de questões de ideologia de gênero e várias outras baboseiras que eles vão colocando na cabeça da garotada, fazendo lavagem cerebral. Né? Não é só uma questão de lavagem cerebral. Na verdade, isso é também uma tortura ideológica, porque faz com que o aluno ele tenha que pensar errado para responder uma questão. Senão não passa na prova. Senão não passa na prova. O aluno tem que esquerdar, como muitos falam, né? Nossa, eu tenho que esquerdar porque senão eu não vou conseguir ser aprovado naquela matéria, naquela prova. E eles acabam tendo que responder errado. E aí você vê que barbaridade que é isso, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, que durante muito tempo ele teve um viés ideológico, durante o governo Bolsonaro nós buscamos mudar essa realidade e muitas vezes fomos atacados por buscar mudar essa realidade para ter uma prova neutra. O que nós queremos não é um ensino que ensine para a direita ou para a esquerda. Nós queremos que ela que transmita conhecimento, que ela avalie o conhecimento do aluno e não que promova esse proselitismo político como vem sendo cometido na sala de aula. E o que acontece no Enem é somente o reflexo disso. É o reflexo da doutrinação ideológica, da educação freiriana, educação de Paulo Freire, e do que o governo quer fazer na mente dos jovens, infelizmente. E nós vamos buscar aí fazer a convocação do ministro da Educação, Camilo Santana. Mais do que a sua convocação, além de também a anulação dessas 3 questões da prova, nós temos que pedir a demissão do ministro. Pedir a demissão. Porque é inaceitável que, mais do que a questão da doutrinação ideológica, por mais que eles acham que isso daí não é grave, eles atacaram um dos maiores setores da nossa economia, o maior setor da nossa economia, que inclusive durante a pandemia que manteve a nossa economia respirando e que responde por quase 1/3 do nosso PIB. E que tem um código florestal que é um dos mais rígidos do mundo, né? Eles atrelaram isso a questões ambientais, desmatamento na Amazônia. Exato. É uma piada, né? Nós tivemos já diversos recordes durante esse governo, eles atacavam tanto o presidente Bolsonaro, falando a respeito de questões de desmatamento, tantos artistas globais, ativistas internacionais atacavam o presidente Bolsonaro de uma forma desumana, como se ele tivesse culpa por alguma questão, e os desmatamentos nem ocorriam dessa forma que realmente pintavam por aí. E aí você percebe que quando começa o governo Lula em fevereiro teve o maior recorde de desmatamento em 15 anos, depois em junho nós tivemos o maior recorde de incêndios para junho, desde a série histórica, e agora tivemos o maior outubro da série histórica, desde 1998, que é quando isso vem sendo aferido. E sendo que em outubro são 3 vezes mais do que o recorde anterior. São 4.000 incêndios, quase 4.000 incêndios, 3.900, se eu não me engano, que nós tivemos na Amazônia em outubro. E ninguém fala nada. E aí ele quer culpar o agronegócio, isso daí é uma piada de muito mau gosto e ainda demonizando esse setor que mantém a nossa economia aquecida, gera empregos diretos e indiretos e que, felizmente, nós temos o agronegócio para fazer com que a nossa economia respire um pouco diante do desastre que é esse desgoverno e o que vem fazendo com o nosso país. Bom, deputado, ainda falando sobre essas questões econômicas, a gente tem que lembrar, né, que o próprio presidente Lula disse que dificilmente a meta fiscal vai ser cumprida. E aí, essa meta fiscal, a gente tem que lembrar que ela foi estabelecida no arcabouço fiscal, essas novas regras fiscais para substituir o teto de gastos.
E o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, ele critica a declaração do presidente Lula, disse que se houver cortes, como já foram anunciados pelo governo na questão da saúde, de educação, que teremos consequências, né? Como que o senhor avalia essas declarações? Na verdade, o Lira ainda disse que se não houver o cumprimento de metas fiscais, o governo será responsabilizado. E isso é uma verdadeira hipocrisia, porque o Lira foi também um dos responsáveis, junto com a base do governo e a base do Lira, que é a base do Centrão, por retirar aquele dispositivo que estava no arcabouço fiscal, que permitia a responsabilização por crime de responsabilidade, caso o Lula não cumprisse as metas fiscais que estavam sendo estabelecidas nessa lei complementar. Por exemplo, no teto de gastos, né, nós tínhamos um arcabouço fiscal que ele mantinha os gastos controlados e o crescimento ele ia de acordo com a inflação. Veio o arcabouço fiscal atrelando o aumento ampliando as despesas e atrelando ao aumento da receita. Isso era óbvio que ia acontecer, que ele não ia conseguir cumprir com essas metas fiscais e, por isso, eles retiraram aquele dispositivo que fazia a sua responsabilização. Eu ainda falei que isso era um salvo-conduto para que ele incorra em crime de responsabilidade e não consiga cumprir essas metas fiscais, que, inclusive, na época, quando retiraram esse dispositivo, o mercado sinalizou negativamente, mas quando eles colocaram ali quais eram as metas a serem cumpridas, o mercado voltou a dar uma normalizada. Mas agora, da forma que está, o mercado começa a ficar totalmente receoso, porque o Lula já sinalizou que não vai cumprir. E não há nada que possa ser feito agora, porque Lira, a Câmara, muitos irresponsáveis que foram seduzidos também por orçamento secreto, por ministérios, por base, com questões para atender a sua base eleitoral, votaram favoravelmente a isso e hoje nós temos uma ode à irresponsabilidade que foi construída por Lula e pela sua base aqui na Câmara dos Deputados. Bom, só para esclarecer então essa questão da receita, né? O pessoal que está em casa, o que eles estabeleceram ali no arcabouço fiscal? Olha, nós vamos ter uma meta X, vamos poder gastar até tanto, só que eles se basearam num dinheiro que eles esperam arrecadar ainda, e isso não está garantido. Sim, com certeza. E o que acontece com o arcabouço fiscal é porque ele amplia a receita e a receita ela vai poder ser ampliada criando impostos, até 70% do aumento da receita. Como é que vai aumentar tanto isso para conseguir aumentar o gasto público? Vai ter que aumentar impostos. E aí nós vimos, por exemplo, a reforma tributária, que veio para aparelhar o sistema tributário de forma com que eles pudessem arrecadar mais. E vocês veem a todo momento a criação de impostos, a taxação de offshores, tirando a desoneração de impostos sobre combustíveis. É um governo com uma ação arrecadatória imensa, como nunca se viu, mas que parece que o dinheiro escorre pelo ralo, porque ele não corta na carne, pelo contrário. 37 ministérios, viagens internacionais, móveis de luxo, são dois deslumbrados, né? Janja e Lula. Hoje nós não temos um presidente da República, nós temos um turista com status de presidente. Isso. Bom, deputado, muito obrigada por participar aqui conosco nesse bate-papo, né? Deixo espaço aqui para suas considerações finais, perspectivas para o ano que vem, economicamente, o que será que vem por aí? Olha, eu quero agradecer mais uma vez o espaço, dizer para vocês que é um prazer poder falar com você, Berenice, com todos aí que nos acompanham. Já estivemos algumas vezes enquanto governo, né, enquanto fui do governo Bolsonaro. Hoje, como oposição, é muito duro o nosso trabalho aqui, pessoal. Muitas pessoas às vezes me perguntam na rua, e aí, qual é a esperança que nós temos? Tenho esperança, porque eu não estaria aqui se eu não tivesse esperança. Hoje eu tenho uma filha, tenho uma família, e eu tenho certeza que esse desgoverno ele não vai durar muito tempo, pessoal. As pessoas perguntam quando que vai ocorrer o impeachment. Não vai demorar tanto. Só que depende da economia. E nós não precisamos fazer muito
para atrapalhar o governo na questão econômica. Pelo contrário, nós estamos tentando reduzir um pouco o estrago, porque a população é que acaba sofrendo. Mas o governo ele colabora consigo mesmo para se enterrar, para se atrapalhar. E nós estamos vendo um rombo fiscal imenso crescendo, as pessoas estão pagando muitos impostos. Ontem eu vi uma notícia que 40% de empresas, aliás, 40% de investimentos do exterior já saíram do país, fora as milhares de empresas que já fecharam no nosso país nesse desgoverno. Então a economia é o fiel da balança para que um governo caia. Quando a economia vai mal, e foi o que aconteceu com o governo Dilma, eles perdem o apoio popular, perdem o apoio político, e aí sim já está construída a receita para o impeachment. E nós vamos trabalhar muito para isso, porque o brasileiro não merece passar por tantas atrocidades. Infelizmente, muitos estão pagando pelo erro e pela inocência de alguns que acreditaram e fizeram L. Muito bem, obrigada mais uma vez, deputado Carlos Jordi. Falamos direto aqui de Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.